Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui 3 jovens, eles são incríveis, vocês vão amar a história deles. E eles vão contar como que eles chegaram até aqui. Eles eram ateus e como eles conheceram Jesus, de que forma e por que eles estão aqui. Fiquem com a gente até o final que vocês vão amar essa história. É o William, o Lucas e o Rick. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada por terem aceito esse convite. Uma honra. É uma honra para nós. Obrigada, viu? E aí, nós estamos curiosos. Vocês são amigos há muito tempo? Como é que é essa história aí? Já somos amigos desde o ventre das nossas Peraí, mães. que idade vocês têm? Eu tenho Desde 29, sou o mais velho dos três. Ó, Sou 28 do meio É. e 27. Já estamos Ó, tá na É. ordem aqui, gente. A escadinha. A escadinha. Aham, Tá, então vocês, desde o ventre da mãe de vocês já são amigos? já. Isso. Os Já 3? nos conhecíamos no ventre. Já. Uau. As mães de vocês eram... Isso, nossas mães já se conheciam, já trabalhavam juntas, já eram amigas. Que legal. A nossa família, ela vem desde o ventre das nossas mães, a gente vem do meio do camelô, aqui de Balneário Camboriú. Sim. Né? E além do camelô, viagens do Paraguai, nossos pais, meu avô. Teu avô, né? Isso. E desde então, desde desse momento, a gente já teve momentos juntos, né? Desde quando a gente estava na barriga da mãe até nascer, a gente brincou muito ali no camelô, Juntos, junto no camelô. como irmãos. É. Isso. Em festas que tinha, geralmente também faziam aquelas festas de igreja, sabe? Aham. Tinha aquelas barraquinhas de festa de igreja também, nesses locais. Então a gente tava sempre juntos, né? Sempre eram mais crianças, né? Mas nós três estávamos sempre juntos. Eu acho que semana passada, minha mãe tava vendo umas fotos antigas no álbum. Aham. E tinha uma foto deles no meu aniversário de É. 1 ano. Que legal. Até tem uma história gente. engraçada que teve um aniversário dele, que eu soprei a vela dele, porque sabe como é que é criança, né? E a gente brinca até hoje com isso. Pô, tu soprou minha vela, eu vou soprar tua vela nesse ano. Que Eu legal. acho que esse foi no de 2 ou 3 anos, sei lá. Que lindo. Isso. E aí? Teve esse momento, né, juntos, como crianças, brincando junto, até que cada família seguiu um caminho, a gente se afastou. Meus pais não ficaram no meio do camelô, já os deles ficaram. Ficaram. Então a gente se afastou como criança ainda, né? Uhum. Cada um seguiu o seu caminho, foi morar em Itapema, teve algumas pedras no caminho, né? Uhum. E o destino, né? Cristo juntou a gente de novo. A cristocidência. A cristocidência, é. Uma vez eu fui viajar, numa férias de colégio, fui Aham. viajar com o meu avô pro Paraguai ainda, ele fazia essas viagens. E a gente foi eu fui com ele, com o meu avô, e chegou lá, o pai do Rick e o Rick iam também fazer essa viagem, né? E a gente meio que não se conhecia de novo. É como se essa Como se distância... tivesse... Aham. Né? Sempre foi assim. Por mais de tempo que a gente ficasse sem se falar, a gente se encontrava, era como se a gente tivesse visto ontem. Que né? legal. Bem natural, né? Isso, daí a gente começou a conversar já de novo, aproximamos a amizade novamente, eu e o Rick. Íamos um na casa do outro, jogar videogame, a gente se uniu novamente. Uhum. Que idade vocês tinham nessa época? Acho que tinha uns 13, 14 anos, por aí. Eu acho que foi mais ou menos isso. Foi nessa faixa. Ou até um pouco menos, talvez. Não, mas... É porque eu tipo, entrei no colégio mais cedo. Então, às vezes eu fico meio confuso porque todo mundo era mais velho que eu. Incluindo Sim, eles, ele é o tipo, caçula, né? Mas eu também sou perdido na linha do tempo, cara. Eu não sei quando aconteceu nada, eu só sei o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Eu sou meio assim também. Eu preciso, qual ano? Eu falo, Ah, não sei. Não sei. É. Daí eles, até que eles estudaram junto uma época, vocês estudaram junto uma época, né? E depois... Os dois? Isso, os dois. Ah. foi no mesmo ano. Assim, no ano que eu reencontrei o Rick, né? A gente aproximou a amizade. No mesmo ano,
eu e o Lucas estudamos juntos. No mesmo colégio. No mesmo Mesmo colégio. colégio. Aproximamos eu e ele também. Que legal. E Mas a vocês gente se... já estudava no mesmo colégio. Ah, tá. É. A gente já estudava no mesmo colégio, só que ele de manhã e eu de noite. Uhum. E nesse ano juntou. Que A gente- legal. E além de juntar, de estudar juntos, um monte de gente, né? Nosso colégio tinha bastante pessoas, tinha várias salas. A gente estudou junto na mesma sala. E a gente começou a se juntar para fazer trabalho, fazer prova, né? E as nossas tardes eram no videogame, né? Isso. Porque a gente adorava videogame. Então era... É. A gente tava conectado toda a tarde junto. Aí eu não lembro como que juntou nós três, nós três De novamente. novo. É. Uhum. Eu fico imaginando o propósito que Deus tem com vocês três, né? Porque ele une propósito. Exatamente. Vocês lembram? Quando os três juntaram assim de É. novo? Pior que não, né? Não, também acho que foi tão natural que não nem É? percebi. Foi acontecendo, Uhum. acontecendo. É, eu acredito que foi alguma dessas tardes de videogame. Acho que foi um torneio de videogame. Pode ser, pode ser. Eu fui lá na casa do Lucas, talvez levei o Rick, alguma coisa assim. Deve a ser, gente né? juntou novamente. Depois, E- mais tarde, eu inclusive estudei com o Rick também em outro colégio. É, Então- daí tu foi fazer o terceirão no Isso, meu Eu colégio. fiz o terceirão no colégio do Rick, E eu tava no segundo. que era mais Até próximo da que, minha tipo, casa. Tudo. Daí eu, às vezes, saía da minha sala, ia pra sala dele quando tinha filme. Aham. E perdia toda a minha A aula, só pra ficar com ele. Pra ver o Exatamente. Que bonitinho, Exatamente. gente. É que ele era uma sala no ano mais novo, né? E daí ele Aham. vinha pra minha sala. Ainda bem que a professora não percebia, porque eram muitos alunos. E ele sentava na minha sala e ficava a aula inteira junto comigo. É, só que nessa época a gente... Todos nós tínhamos grupos diferentes de amigos. É. Só que a gente se levava um ou outro pros esses nossos grupos, né? grupos, porque eu era uma sala mais nova, então tinha eu era amigos do pessoal da minha sala, eles do pessoal da escola deles, e a gente se levava um ou outro pra todos os churrascos, as Aham. coisas que a gente fazia, até que o William foi na viagem de formatura Do Lucas. do Lucas. Na minha Não, viagem de da formatura. minha, do navio. Não, foi do Lucas. Foi do minha. Lucas. É. Isso, da sala dele. Isso, eu e o William fomos na viagem Na de minha formatura Do Na Lucas. minha Lucas. viagem de Que formatura. legal, gente. Fomos todos nós três, né? Me fez lembrar uma passagem do Manual do Fabricante que diz que é amigos mais que irmãos, né? Uhum. É. Não é verdade. Isso é o que somos realmente. É amigos mais que Uhum. irmãos. E foi Deus que uniu a gente, assim, tipo, desde o ventre das mães até hoje. Você vê, né? A gente se separou por um tempo, talvez para adquirir experiências novas, amizades novas, e juntou novamente. É. Que legal. Isso que o Rick comentou de vários grupos de amizade é importante pra gente contar. A história. Eu também tinha um pensamento sobre isso. Eu conversei com a Catherine faz pouco tempo sobre isso. A Cátia é a minha esposa do esposa, William, isso. que tá grávida do Israel. Ela é linda. Ela vai vir aqui, ela é nutri. Ela vai vir aqui dar dicas pra nós. Isso aí. De como ser linda e saudável igual ela é. Nesses grupos, a gente passou por vários grupos, tanto separado quanto juntos, né? Como o Rick falou, a gente ia para por exemplo, lá no meu colégio tinha um grupo de amigos, a gente se juntava, né? Eu trazia os dois e a gente ia nas festas, nos encontros com esse grupo de amigos. Aham. Lá no Rick também, a mesma coisa. Na sala dele, ele tinha outros amigos, a gente se juntava, a gente andava com aquele grupo também. Frequentava, assim, uma amizade bem... de ver bastante. A gente ia na praia junto, a gente fazia churrasco junto, a gente jogava videogame com eles nas casas. Enfim, tipo, várias pessoas passaram. Isso. Foram vários grupos, só que nós três nunca se separamos. Uhum. Teve grupos que dispersaram por intriga, mas nós três sempre juntos. É. Que legal. E eu tava falando a mesma coisa pra dentro esses dias. Sobre como, assim, é estranho como... Às vezes não acontece nada, não tem intriga, não tem nada. Simplesmente Disperso. é dispersa. E, tipo, e tu nunca sabe qual vai ser a última vez que tu vai ver alguém. É verdade. Porque uma hora vocês estão, tipo, super íntimos e você vê muito essa pessoa. E todo fim de semana vocês marcam alguma coisa ou saem jantar, alguma coisa. Uhum. E do nada, tipo, essa amizade simplesmente evapora no ar e tu
quando tu percebe, faz um ano que tu não vê essa pessoa e já não tem mais a mesma intimidade, tu já entrou num novas pessoas já estão na tua vida, e isso, tipo, não aconteceu com a gente, no caso. Até porque teve bastante situação já depois que a gente reatou a amizade como crianças, em que a gente separou por bastante tempo. No caso, assim, ficou longe. 1 ano, 2 anos. Até fisicamente, porque tipo, eu morei nos Estados Unidos um tempo, depois eu morei em São Paulo um tempo. Eu tive um surto de mochilão e fiquei por aí. Sério? Um tempo pra lá, um tempo pra cá. Eles são jovens, mas tem bastante bagagem, né, gente? Que bacana, né? Então você vê que é propósito mesmo, né? E eram ateus, os 3? Ateus, os Sim. 3. Ativistas não, né? Olha, não ativista, mas eu não sei os 2, mas eu tirava sarro, fugia. Teve uma época que eu tive uma loja de videogames com meu avô. Que legal. E a gente contratou um rapaz para ficar no caixa. E ele já começou a colocar música evangélica, escutava, fazia oração, tudo, e eu ficava só observando, né? E me incomodava aquilo. Olha isso. Me incomoda mesmo. Eu também me incomodava, eu trabalhei com meu tio e ele também era evangélico, né? Evangélico. E ele tinha uma marcenaria e eu trabalhava com ele. E me incomodava muito. O dia inteiro ele escutava música evangélica, ele não tirava. Eu acho que eu conhecia as músicas de cor já. Ele era o tio chato. E eu ficava, cara, como ele consegue escutar isso o dia inteiro? E não conseguia, aquilo me incomodava, né? E eu era aquele ateu, na realidade, eu não sei nem se existe discriminação pra isso, mas eu era aquele ateu que acreditava em tudo. Ateu que acreditava em tudo. Eu acreditava em tudo um pouco, eu não tinha uma religião definida, eu acreditava um pouco em tudo. Eu pegava um pouco de tudo, até em Anunnaki eu acreditava, entende? Então, assim, eu muito curioso até hoje, né? Então, tudo que vinha eu entrava, estudava um pouco, lia e gostava de alguma coisa e puxava aquilo. E daí eu lia outra coisa, gostava, puxava. Então, até o Alcorão eu cheguei a ler e gostava de alguma coisa, puxava. Então, chegou uma hora que eu pensei, cara, eu não acredito em nada, porque eu acredito em tudo, entendeu? É impossível acreditar em alguma coisa quando tu acredita em tudo. É verdade. As coisas não se encaixam, né? E aí eu pensei, eu sou ateu. Sou ateu, né? Não acredito em nada, sou ateu. E foi assim que eu cheguei a essa conclusão, né? E eu sempre achava maluquice, assim. Meu tio teve a oportunidade uma vez de me levar pra igreja dele. E eu saí de lá pensando que todo mundo era maluco. Literalmente. Eu saí de lá e falei, esse povo é maluco. Esse povo tá doido. Eu falei, não é possível. E as pessoas gritando, e eu me lembro que algumas pessoas naquele dia caíram no chão e eu falei, cara, não pode ser. Eu falei, isso é maluquice. Eu falei, isso é loucura. E depois daquele dia eu me assustei e nunca mais voltei pra igreja. Mas tu me fez lembrar agora, porque o apóstolo Paulo fala, né, que a palavra de Deus, pra mente humana, é loucura mesmo, É loucura. né? Por isso que eu falo que eu quero ser cada vez mais louca, né? É incompreensível, O mundo espiritual é loucura pra mente humana, né? É por isso que só com palavra a gente não consegue... É um entendimento dentro, assim, né? Não é uma coisa racional, né? Que você cumprir, matemático, assim. Porque como a gente é corpo, alma e espírito, né? Não é uma coisa que você compreende no corpo, né? Você compreende no espírito. E eu sempre fui de levar as coisas muito pro lado da lógica. E eu ficava assim, não, isso não é lógico, isso não pode ser, sabe? Mas eu acho que é acima disso, é ilógico, sabe? É ilógico, exato. Não tem como mensurar. É como o Rodrigo Silva fala, né? Como o iPhone tentar entender a cabeça do Steve Jobs, né? Exatamente. Exatamente. Não dá. Não alcança, né? Eu acho que eu não me encaixo muito bem, que nem os dois, como ateu, até porque eu fiz todo aquele percurso da Igreja Católica até Crisma, na verdade. A tua família era católica? Isso. E a tua, Lucas? Era católica? A minha família era misturada, né? Misturadinha igual tu. Fiquei bem misturadinha. Era misturado, um pouquinho cada coisa. A família é católica, então eu fui... Criado no... batizado, sim. Eu fiz aquela primeira comunhão e tal. E daí, onde eu morava... quando criança, tinha muito evangélico ao redor. O vizinho do lado e o vizinho da esquina
que estudavam comigo, as crianças, né? Eram evangélicos. E daí teve uma época que minha mãe me fez ir... Não me fez... Bom, me fez ir na igreja com eles e tal. Eu fui em retiros também de cristãos. E daí quando eu fiquei, no caso, adulto o suficiente para conseguir formar meus próprios pensamentos, e eu comecei a pensar sobre, eu cheguei à conclusão que eu não acreditava em nada disso. Mas eu também, depois de um tempo pensando mais sobre, eu comecei a me categorizar como agnóstico. Porque eu ficava tipo, eu não acredito, mas ao mesmo tempo eu não disperso essa possibilidade. Você sabe que existe um Deus, mas você não acredita nas religiões. Não, o agnóstico, na verdade, ele é um ateu que deixa a possibilidade em aberto. Então eu não acreditava que tinha um Deus. Mas eu também, tipo assim, eu tava disposto a aceitar que eu poderia estar errado. Ah, entendi. Em algum momento. E daí depois que eu decidi isso, eu nunca mais pensei sobre o assunto. Entendi. Tipo, não era uma coisa que pairava a minha mente, entendeu? Tipo, Você não ficava pensando nisso? Isso, eu não desgostava, nem gostava, tipo assim, eu simplesmente, tipo, vivia minha vida sem acreditar em nada, tipo, e sem pensar sobre isso também, tipo, não... Mas é que assim, ó, eu penso que a gente acha que não acredita em nada, mas a gente está sempre acreditando em alguma coisa. Sim. Ainda mais assim... Alguma coisa a gente acredita. Mas eu levava o caminho... É que a gente não se dá conta disso. O caminho lógico, que nem o Lucas falou, e tipo... E muito da ciência, assim, entendeu? Eu também. Então, nem que seja na ciência, mas alguma coisa... Alguma coisa você está acreditando. Só que hoje em dia eu vejo que, tipo assim, um não é excludente do outro. Exatamente. A ciência e Deus existem... Meu marido tem essa mesma... Existem ao mesmo tempo. Tipo, no caso, Deus possibilitou a ciência. Tipo... Só que tem coisas que a ciência também não explica. A ciência sempre chega numa porta, né, numa barreira, ela vai e encosta ali. E para. E dali em diante a gente não sabe, eles não sabem, ninguém sabe, né? Porque é o que eu falo, que... Exatamente. Né, o que é espiritual é o espírito que compreende. Exatamente. Né? Sim. Não tem como explicar, né? Eu escutei uma frase um dia e... Desde então, estou seguindo, falando para as pessoas essa frase. Eu achei legal. Você já tentou explicar para alguém o quanto uma comida específica é boa? Por exemplo, uma pizza, né? Eu comi uma pizza, nossa, o sabor dessa pizza é sensacional. Vou explicar para o Lucas como que é o sabor da pizza. Não tem como ele saber como que é o sabor da pizza. A não ser que ele vá lá e experimente a pizza. Exatamente. Tem que experimentar a pizza, não tem como. E outra, você tem um paladar, ele tem outro. É verdade. Então, aquela pizza para você vai ter um sabor e para ele outro. Ou seja, é no individual mesmo. É uma experiência que não tem como passar para a pessoa, né? Sim. Cada um tem que viver a sua experiência. E eu acho que é tipo também uma situação de, tipo, tentar explicar cor pra uma pessoa que não consegue ver, tá ligado? Como é que é o amarelo, tá ligado? Como é que é o azul? Pra alguém que nunca viu. Que nunca viu ou não consegue ver cores, tá ligado? Tipo, é muito complicado sem tu ter essa experiência pessoal, né? E a gente também é novo na fé, né? E eu ainda, tipo... Não é que tem dúvidas, mas eu ainda me vejo pondo Deus à prova, entendeu? Todos os dias, eu acho. E daí, tipo, eu tô em busca daquela certeza, assim, tipo, inabalável, sabe? Sim. Que é onde eu tô, tipo, no momento, assim, com a fé. Eu não que... Não sei como explicar isso, não é dúvida, entendeu? Mas é, tipo assim, eu quero ter aquele encontro certeiro em que, tipo, a partir disso, tipo... Tu quer ter uma experiência real. Mas eu acho que isso é uma coisa, Rick, que todos nós temos que clamar a Deus por isso, sabe? Uma experiência real com Cristo. Ele precisa ser real nas nossas vidas. Exatamente. Né? E não uma história que a gente lê ou um personagem que alguém conta, não é isso. Sim. Ou um movimento mecânico, né? Tipo assim, o que é Deus? É ir pra igreja todo domingo? Entendeu? É fazer o movimento mecânico de orar? Que tudo isso tu faz, entendeu? Mas, tipo, o que é realmente aquela conexão que tu tem?
essa conexão, essa intimidade, né? Essa experiência com Deus, a gente precisa buscar. E acho que a Zenate esteve aqui, né, gravando um podcast, ela falou uma coisa que é muito verdade. Ela trouxe aquela Bíblia 365 que você lê. Vocês conhecem? Então, ela trouxe a dela, ela tava na segunda Bíblia já, ela ia dar até aquela para alguém, toda arriscada, toda, né, usada, e ela falou assim, ó, é impossível você ler isso aqui com essa busca, com esse coração, né, com essa intenção de buscar a Deus e não encontrar Ele aqui. A gente tem que fazer a nossa parte. É verdade. Né? Não adianta a gente ficar querendo também uma experiência com Deus e não buscar, né? Não fazer a nossa parte de oração, de jejum, de clamar, né? Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Envolve trabalho, né? É uma coisa que a gente também, acho que não sabia antes de ser cristão, o quanto envolve tu fazer a tua parte. É o comprometimento, né? Assim como ele tem um comprometimento com a gente tem esse comprometimento com ele. Eu tava falando com a minha esposa, inclusive, esses dias sobre... Assim, eu tenho o costume de conversar com ela dentro do carro, indo para os lugares. O tempo que a gente tem para conversar um com o outro. É um homem sábio, conversa com a esposa. E aí eu tava conversando com ela e assim, a maioria das vezes nem ela sabe, eu também não sei, mas a gente discute sobre o assunto, né? E eu cheguei para ela e falei assim, já parou pra pensar na fé que Deus coloca na gente? Aí ela, como assim? Eu falei, porque a gente tem fé nele, né? A gente tem muita fé nele. Mas o fato de a gente acordar todo dia, o fato de ele dar mais uma chance pra gente, o fato de ele não nos castigar quando a gente tá errado, e a gente erra todo dia, todo momento, toda hora, e ele continua depositando mais um dia de fé em cima da gente, mais um dia de fé. Então, não é só sobre a fé que a gente coloca nele, mas sim sobre a fé que ele coloca na gente todo dia. Ele pega e fala assim, ele olha pra gente e fala, não, eu ainda acredito que tu pode ser melhor. E tu erra. E ele fala, mas eu acredito que tu pode ser melhor. E por mais que o diabo leve pra ele, olha aqui o que teu filho tá fazendo. Ele fala, mas eu acredito que ele ainda vai ficar melhor. E é isso que eu acho que move a gente, né? Eu acho que isso que me move. Quanto mais eu erro, mais eu percebo o quanto ele coloca e deposita a fé dele em cima de mim. Eu tô até emocionado. E a gente consegue viver o dia a dia, né? É isso mesmo. Mais um dia, eu tenho... Até falei pra minha esposa, eu tinha muito uma sensação de era um dos meus... esqueci o nome da palavra. Fobias, né? Eu tinha muita fobia de problema pra dormir. E um dia ela falou bem assim, mas qual que é esse problema, né? Aí eu falei, pode parecer besta, mas eu sinto que eu não vou acordar. Eu sinto que se eu dormir, eu não vou acordar. E ela bem assim, então tem medo de morrer? Eu falei, não é nem medo de morrer, é de não... Não sei, eu não sabia explicar. E hoje esse medo tá passando, sabe? A gente vai colocando aos poucos na mão de Deus. Fala assim, se eu não acordar, tá tudo tranquilo, sabe? Ele é Deus, né? Tá tudo o verdadeiro tranquilo. amor lança fora todo medo. E daí agora eu comecei a dar outro sentido pra isso. Quando eu acordo e eu abro o olho, eu penso nisso. Eu penso, Deus depositou mais um dia de fé em mim. Agora ele me deu mais uma chance. A gente não percebe quanto precioso é abrir o olho mais um dia, sabe? E eu acho que cada dia tem sido mais precioso pra mim abrir o olho mais uma vez, né? Olhar minha esposa, que agora tá grávida, né? Que lindo. Da Aurora. E perceber que eu tive mais um dia de chance. Uau. É muito, muito bonito isso. É muita graça, né? E não é por nada que você tenha feito, né? Exatamente. É pelo que ele fez. Exatamente. Ele decidiu, né? Ele decidiu... Nos comprar, né? Nos comprar com seu filho. Com o sangue do seu filho. Pagou o preço primeiro, né? É tremendo mesmo. Vamos quebrar o... Mas e aí, William? Como que vocês chegaram nesse ponto aí? De ateu a esse ponto, né? Voltando à minha fase de ateu, eu também tive experiências, né? Como falou, de ir na igreja, em igrejas e ver as pessoas caindo, as pessoas falando línguas. E pra mim aquilo era tudo farsa. Era tudo ser humano inventando. Entendi. Na época, né? Até o ponto de ter a experiência real que eu tenho hoje, né? Eu fui batizado faz menos de um ano, foi em abril do ano passado.
O Lucas também nós foi três. junto, né? Uhum. O Rick é mais recente. A minha conversão foi o seguinte. A minha tia, ela teve um câncer... Você se converteu primeiro? Não. Não? Não foi primeiro. Não. Foi o Lucas primeiro. Acho que fui eu, É? Fui eu. Uhum. O nosso batismo foi junto, Foi mas junto, ele... Ele se converteu primeiro. Depois tu conta como foi. Ou misturadinho. Isso. Eu já fui misturadinha também. Já fui de tudo um pouco. Também. Ai, Jesus é lindo, né? Pra mim, a história começou, na verdade, com a Fran. Lá atrás, ela se converteu quando ela morava em Taió. A Fran Pagliari esteve aqui, é farmacêutica, é a tia dele. Isso. Ela se converteu lá na época e começou a trazer aos poucos a palavra pra nossa família. Começou aí, né? Uma sementinha plantada. Uhum. E depois de anos, a minha tia Malu, ela teve um câncer, lutou contra esse câncer cerca de 10 anos. E nesses 10 anos ela buscou igreja, buscou o evangelho, sempre pregou o evangelho para nossa família, né? A gente via o que estava acontecendo, mas para mim ainda era... Não fazia sentido. Ainda não fazia sentido, para mim era ciência, era os médicos que estavam fazendo, né? Até então, para mim... Porque você viu um milagre a cada dia na vida dela. Via um milagre, mas eu não assimilava Como que era um entendi. milagre, né? Então, a minha esposa entrou na minha vida. Ela tem a história dela lá com o evangelho também. Ela trouxe um pouquinho, já tinha uma semente plantada do evangelho na vida dela. E ela veio e viu isso na minha família também e começou a ir na igreja, a orar, até que ela pediu para orar comigo em casa, né? Ela pediu, posso orar por você? Daí orou para mim. E ela sempre me convidava para ir pro culto, lá na igreja atual que a gente vai, na Flur. Vamos lá no culto. Eu, não vou. Até que um dia ela me convidou, eu falei, eu vou para te acompanhar. Depois daquela oração que ela fez, eu me senti tocado. Eu vou. Ela quer muito que eu vá. Como esposo, eu vou para acompanhar ela, para ser parceiro. A importância das esposas, né? E se for para acompanhar, Jesus já ganhou um monte de gente. Exatamente. Então eu fui para acompanhar ela e acabei escutando culto. Ainda para mim não fazia sentido, né? Eu sempre falava para ela, nada faz sentido para mim, eu falava. Até que no final da igreja eu queria ir embora logo. Aí o Fábio chegou para mim, ele teve aqui recentemente, Sim, né? sim. Chegou para mim, tudo bem? Chegou se aproximando, vamos comer uma pizza hoje, depois do culto. Eu só olhei para ele e falei, não. Que eu sou muito fechado, eu sou uma pessoa difícil de criar vínculos. E eu tava fugindo, né? Eu queria ir embora. Eu quero ir embora, esse cara me enxergou aqui, agora pronto. Aí a gente foi Vai embora. buscando intimidade comigo ainda, tô fora. Isso é bem assim. Aí a gente foi embora, aí no próximo culto ela me chamou, eu não fui. Depois teve outro culto, eu fui. E assim foi, né? Indo devagarzinho, até que eu fui numa casa-igreja, que é uma célula, né? Que a gente faz. Na casa do Fábio. Isso, na casa do Fábio. A primeira que teve. Aí, nesses passinhos, Deus foi se movendo na minha vida, foi me tocando, o Espírito Santo. Até que num culto, o pastor fez um apelo no final. Falou que quem queria que Jesus... entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus, levantasse a mão. Na hora. Na Alguém hora, levantou tua mão. Na hora eu levantei a mão, comecei a chorar, o Espírito Santo queimando assim no peito, sabe? Na garganta. Levantei a mão, comecei a chorar e aceitei Jesus naquele momento. Aí eu só vi no final, o Fábio veio me abraçar e falou que tava comemorando lá dentro da bateria. Não faço ideia. Né? Essa Que foi legal. a minha conversão. Né? Que bacana. E a tua, Lucas? A minha também foi graças à minha mulher, eu acredito. Ela me levava na igreja, ela já tinha... A mãe dela, na realidade, frequentava a igreja e ela escutava muitas histórias da mãe dela. E ela tinha já, assim, Deus no coração, né? E uma vez uma caixa dela, do restaurante,
convidou ela, falou assim, leva o teu marido pra ir na igreja com a gente e pra tentar, né, ver se ele... Que eu vivia eu era DJ, então o Rick, inclusive, era DJ comigo, a gente era DJ juntos, então a gente tava sempre nessa vida, sempre na balada, sempre na noite, e isso não... Ela sempre fala, isso não me incomodava tanto, mas saber que tu não acreditava em nada me incomodava, e uma vez ela escutou de um pastor dela que... Se o casal não tá unido no mesmo propósito, uma hora ele se desvincula, uma hora cada um vai para um lado. Então, se não tiver unido no mesmo propósito, né? E para que propósito maior que Deus, né? Então, e a gente foi nessa igreja, era um encontro de casais, inclusive, acredito, na igreja. Tinha bastante casais, eu não sei muito bem o que tava rolando. E aí eu cheguei com ela lá e também o pastor começou a falar sobre Deus, e aquilo começou a me incomodar muito. E ele chamou as pessoas, eu não fui. Eu não levantei minha mão, eu falei, eu não vou. E aí ele começou. Isso? Não, isso acho que foi na Bola de Neve. Tá. Na Bola de Neve. E ele começou a clamar e falar que até quem tava envergonhado, né? E eu falei, quer saber? Eu vou. Uau. Aí eu fui assim, o último a chegar. Acho que ele tá falando comigo. Parecia que ele tava falando comigo, né? E ela sempre me conta que naquele dia ela tava em oração, ela chorava muito naquele dia. Antes mesmo de eu ir lá pra frente, né? Ela tava orando, falando com Deus, e ela falou que ela pedia assim, Senhor, se não for ele, né, ele não vai aceitar. Se for ele, não vai dar certo, né? Se ele não aceitar, Jesus não vai dar certo a nossa relação. E naquele dia eu resolvi aceitar, mas sem saber do que ela tava pensando, né? Uau. Mas assim, mesmo assim foi um processo, né? Mesmo assim foi a primeira vez, foi uma segunda, foi uma terceira, né? Por estar no meio de ainda muita balada, acabei me desaproximando novamente, mas sempre com aquela coisa que incomodava, sabe? Eu acho que eu percebi que coisas que não me incomodavam começaram a incomodar bastante depois daquele dia, sabe? Daí a gente resolveu se casar e não conseguia escolher uma música melhor do que música cristã pra mim, né? Pra mim e pra ela subir, né? Pra se casar, então acho que foi aos poucos me transformando, né? Foram anos, tá? Foram anos. Até que eu fui recebido um convite. Agora eu não sei, porque geralmente é ela que me convida, minha esposa, né? Mas ela recebeu um convite, eu não lembro de quem, pra ir na Fluir. E ali eu me reaproximei e resolvi me batizar, né? E resolvi realmente entregar a minha vida. Uau. E dali muitas coisas na minha vida mudaram, daí, assim, bastante, assim. E você acha que os teus amigos mais que irmãos, você vendo o caminhar deles, a conversão deles te influenciou também? Na realidade, eu acho que quando eu me converti, nenhum dos dois ainda era... Quando eu me batizei, né? Me converti, nenhum dos dois ainda era convertido, né? Então foi o contrário, ele foi, influenciou. Mas eu sempre clamei, assim, sempre pedi. Inclusive, a primeira vez que o William foi, né? Desde esse primeiro dia eu fiquei em oração. Para que acontecesse. E quando o Rick começou, aí eu também fiquei em oração pro Rick. Transformasse o coração de pedra em coração de carne. Eu orei algumas vezes, vai dar certo, inclusive. Eu orava dentro da igreja e falei, não, Deus vai mexer. E eu pensava, o Rick tem um coração duro, cara, mas Deus vai... eu também tinha e ele vai chegar lá. Uau. Ele vai chegar lá. E fez, né? E aí, Rick, você, como é que foi? Eu acho que eu sou o mais orgulhoso Como disso. que foi que Deus chegou aí nesse coração de pedra que transformou em carne? O William e a Catherine chamaram a gente, eu e minha esposa também, bastante pra ir pra igreja. E ela não queria aceitar sem eu aceitar, entendeu? Tipo assim, porque ela também já acreditava e tal, mas ela queria que eu... das esposas, né? Que eu fosse junto pra ela aceitar o convite. E daí eles chamaram tanto que um dia eu falei pra ela, falei, vamos ir então, se tu quer ir, vamos. Né? Porque acho que a mesma história. Se quer ir, vamos. Se tu quer ir, então vamos. Eu vou contigo. Só pra acompanhar ela. Viu como é importante porque assim, acho que a esposa, ela tem esse poder sutil
de transformar, de pegar a nossa... Porque o homem é assim, né? O homem, quando coloca uma coisa na cabeça, dificilmente alguém consegue dar a volta, né? Mas quem tem o poder, esse poder sutil na mão é a esposa desse homem. Ela tem esse poder de transformar aos pouquinhos, sabe? Eu acho que isso em qualquer também lugar do mundo, porque eu tava ouvindo um podcast de americano ontem e o cara falou a mesma coisa ali. E eu voltei, não era sobre um podcast cristão, mas ele falou bastante sobre isso e que ele voltou pra igreja porque a esposa trouxe ele de volta. Mulher virtuosa vale mais que Exatamente. E é por isso que o diabo ele tentou quem? Não foi o Adão, foi a Eva. Foi Eva. Exatamente. Então a mulher, ela vale mais que o rubi. E aí a palavra fala também, né, para correr das mulheres rixosas, né? Sim. Que ela tem o poder de construir e de destruir. Tá. E daí fui por um tempo e tal. E eu acho que nessas ocasiões em que o pastor chama pra ir na frente, eu acho que eu nunca consegui quebrar o meu orgulho e ir na frente, mas sempre incomodou um pouquinho, né? Tipo assim, no sentido bom da palavra, tipo... No fundo você queria ir, mas tu ficava envergonhado de ir. E daí eu trabalho viajando, né? E daí um dia eu tava indo trabalhar, pensando sobre isso, porque ia ter um batismo, acho que na próxima semana, ou no mesmo domingo, não lembro. E fui pensando a viagem toda, até que o Caleb, lá da igreja, me mandou uma mensagem me chamando para fazer o batismo no domingo. Uau! E daí eu falei pra ele, cara, eu vim pensando justamente nisso, tipo, eu fiquei na minha cabeça matutando esse assunto umas 3 horas, assim, que é o caminho que eu levo até chegar onde eu vou. E daí aceitei, e daí batizou eu e minha esposa juntos. Uau! Inclusive, Caleb, se tu estiver escutando isso, vendo a gente, Deus tá usando muito a tua vida, cara. Continua fazendo o que tu tá fazendo, que tu vai ser muito honrado por isso. Até que a gente brincou no dia, assim, uma cristocidência. Eu tava pensando, ele falou assim, me veio aqui na cabeça agora. Uau. De me chamar. E sobre o assunto que o Lucas falou de, tipo, essas coisas que incomodam, essa semana a gente foi na sauna junto ali na academia e tava bem cheio, assim, e os homens tudo conversando, né? E daí a gente saiu da sauna e eu falei, cara, te incomodou também esses papos, velho? Incomodou bastante. Tipo, sei lá, uns papos estranhos, né? Que eu fiquei tipo, cara, não conecta mais. Né? E às vezes eu olho pra trás e pensava, esse tipo de papo era normal. Era normal. Acho que eu falava muito sobre isso. E hoje em dia eu fico pensando, nossa, que coisa... Assim, chega um ponto, chega a ser até asqueroso, sabe? Tu fica tipo assim... Que coisa asquerosa, né? Por que as pessoas ainda falam nisso, né? E ainda tô treinando, a vontade ali dentro era começar... Não, na realidade eu tinha vontade de tentar converter alguém ali dentro. A vontade era tentar falar assim, tipo, vamos conversar de outra coisa, vamos conversar de Deus, vamos conversar de alguma coisa diferente, sabe? Não, e homens velhos, mais incomoda. Tipo, velhos, 50 mais, 30 e pouco. Mas eu penso que a gente tem que ser aquele livro aberto, né? Onde as pessoas leem, sem você falar nada. Exatamente. Né? A palavra fala, né, que o santo onde pisa santifica aquele lugar. Então elas precisam ver que tem alguma coisa diferente em vocês, ainda que elas não entendam e não enxerguem. Mas essa percepção, isso vai despertar, né, a curiosidade. Sim. Ainda mais se já tiver começado algum processo ali, né? De falar assim, não, mas eles são diferentes, né? O que será que tem neles? O que eles carregam? Porque não tem nada bom em nós. Essa é a verdade. Nada bom em nós. Nós somos como aqueles homens lá, ou piores. Vocês sabem disso, né? Passaram por essa experiência. É Cristo em nós que bom é o Pai, né? Ele em nós. Bom então as pessoas precisam ver isso sem a gente falar. Acho que esse que é o nosso desafio. Sim. E a oração é importante, né? O que o Lucas falou, que ele estava orando por nós, por mim, pelo Rick, pela conversão, não foi diferente. Assim que eu me converti, eu orava pelo Rick e assim foi. E hoje,
eu queria chegar onde que eu queria chegar, né, com o assunto oração. Uhum. Hoje eu trabalho numa empresa que tem 3.000 funcionários, uma fábrica. E também rola esses papos. Sim. Em pausas do almoço com gerentes, coordenadores. Também rolava esses papos. E isso entrou na minha oração. Eu comecei a orar para que Deus me usasse nesses lugares, né? E que o assunto mudasse. O assunto dessas conversas, que começasse a ser falado sobre Deus. Tanto que nessa semana, numa conversa assim, nesse mesmo meio, eu cheguei dando uma pimentada, né? Vocês viram, vocês viram no carnaval a Ivete Sangalo comentando sobre o Apocalipse, né? Não, foi a Baby Consuelo, né? Que comentou e a Ivete... Da Ivete... Isso, eu joguei o assunto na roda, né? E lá tem um dos gerentes que ele é cristão. Aí ele começou a contar sobre o Apocalipse para os homens. Eu não fiz nada, só dei uma apimentada. Né? Então, o assunto daquele momento foi o Apocalipse, foi sobre a Bíblia. Cara, jogou e saiu fora. Jogou. Jogou a bomba que saiu correndo. Jogou a bomba. Um meio onde era se falado assuntos que eu queria sair, queria fugir. Tu quis ficar agora naquele momento. Eu quis ficar, exatamente. Então, é esse poder de transformar o ambiente onde a gente chega, né? Às vezes isso, mudando o assunto, trocando o assunto, pegando um gancho, eu sempre peço, assim. Então, eu tive uma experiência muito, muito maravilhosa, assim, com Deus. Um dia na academia, que também é um meio, assim, né? Eu cheguei e falei, Senhor, como é que eu posso mostrar você aqui, né? Me dá uma oportunidade de falar de ti. Gente, incrível. E naquele dia, eu tinha chegado atrasada, daí eu tive que terminar de fazer, porque eu treino com a personal, eu tive que terminar de fazer meus exercícios sozinha. E eu tava fazendo uma passada, assim, no corredor, né, o agachamento. Aí, quando a gente não tem acompanhamento, a gente faz o nosso tempo, assim. Tinha um banco, assim. Tava meio em reforma, tinha um banco no corredor. Eu fui e sentei naquele banco. Pois não veio sentar uma pessoa do meu lado. E a pessoa falou assim pra mim, olha, Deise, você tá sempre sorrindo. Você tá sempre bem. O que você tem? Por quê? Eu falei, não. É agora. É agora. Então, você vê, a gente pede, ele dá. Eu tive uma experiência bem parecida. Eu pedi pra Deus pra poder ajudar mais moradores de rua. Uma época. Bem no começo. E daí, logo que eu pedi, eu saí de casa e na esquina já tinha um cara. Tipo, dormindo no chão, assim. E daí, acho que na mesma semana, quando eu tava voltando de viagem, eu decidi parar no Burger King pra pegar um lanche. Era tipo 3 da manhã. E veio um cara e pediu dinheiro pra comer e tal. E daí eu dei dinheiro pra ele. E eu vi que ele ficou genuinamente feliz. E rolou mais umas outras 2 situações que, tipo, seria incomum de acontecer, assim. Eu não lembro exatamente como aconteceu, acho que a minha esposa lembraria melhor, mas eu fiquei tipo, cara, tu pede e tu recebe. Exatamente. E às vezes tu também recebe situações que tu tem que lidar, entendeu? Tipo assim, vamos supor, tu pede por paciência, tu vai receber uma situação que te deixa impaciente, porque a virtude só é demonstrada no meio da invirtude, né? Do oposto. Exato. Até que eu passei por uma situação, agora tem um mês mais ou menos, eu viajei para Buenos Aires, e no último dia quando eu tava voltando, arrumando as coisas para vir embora no hotel, eu notei que a nossa carteira tinha sumido. E, enfim, no fim, notei que a gente tinha sido roubado e tal. Tinha bastante dinheiro dentro da carteira. E em todo esse processo de lidar com isso ali no momento, eu fui fazer um boletim de ocorrência na polícia de lá, num país estrangeiro, tava pronto para vir embora. Eu notei que, tipo, após, assim, tipo, que eu tava numa calma
Porque assim, Sobrenatural. é muito bom você falar isso. tipo É sobrenatural, porque a gente acha que a paz é ausência de guerra. Exatamente. Mas não, a paz, ela é em meio à guerra. Claro. Né? É a paz e a alegria que excede todo entendimento. Né? Porque Só existe é fácil em Cristo. tu ser calmo quando tá tudo indo muito bem, entendeu? Exatamente. Daí no momento que tá muito ruim, Mas é aí que as pessoas, né, percebem e falam assim, mas espera aí. É uma situação em que qualquer pessoa se desesperaria. E ele está em paz? Como que pode isso? Por quê? E quem conhecia o Rick antes sabe que ele não estaria em paz. Uau, imagino. Tipo, eu fico pensando assim, tipo, tem 2 aspectos além de Deus na minha vida, pra esse momento específico. Eu acho que eu dava mais valor pro dinheiro antigamente. Entendi. Do que eu dou hoje em dia. Eu ainda dou, tipo, bastante valor, né? Obviamente. Mas eu dou o devido valor. O valor que tem, nem mais nem menos, né? Isso. Isso. E até que eles sabem, o pessoal do meio sabe, tipo assim, eu sou o cara que se pergunta quando tem que fazer algo em relação a dinheiro e tal. Eu estudei bastante sobre investimento. Ele é sempre a pessoa que, assim, ó, pensando em investir em alguma coisa, eu vou Pergunta falar com pra o Rick. ele. Eu vou falar também, Rick, agora. Vou falar com o Rick. E daí aconteceu isso e era um valor relevante e eu fiquei... Em paz. Sim, lidei muito bem, assim, fiquei muito numa paz que eu... Uau. Sobrenatural. E é sobrenatural, porque a mente humana não alcança isso, né? É por isso que eu falo, a gente tem que buscar, mas a gente tem que falar assim, Senhor, mas eu quero viver isso. Essa paz, né? Que bem maior pode ter, né? É tremendo mesmo. E às vezes são testes, né? Pra ver onde tu tá em relação... Vamos ver se ele realmente... Onde tá o coração, Onde é né? que tá teu coração? Tá disposto a largar o que tu mais anseia, né? Igual o jovem rico. Igual o jovem rico. Exatamente. O fato é que a gente tem que estudar mais, se aproximar mais nos atributos de Deus, né? Nunca perder isso. Ele é bom o tempo todo. Sim. A gente... Claro, a gente ora... Se a gente tem uma pessoa que a gente ama doente, por exemplo, a gente intercede, ora por cura. E Deus pode curar, a gente sabe que pode. E se Ele curar, Ele é Deus. Mas a gente tem que ter o entendimento de que se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. E Ele é bom o tempo todo. Tem um propósito maior. É isso que a gente não alcança, porque a gente parece aquelas crianças mimadas, né? Exatamente. Quando não sai do jeito que a gente quer. Que Deus está ali para satisfazer os nossos desejos, né? Ele ama satisfazer os desejos do nosso coração. Mas existe algo incrível por trás de todas as coisas. Sim. E não é porque a gente não vê que não tá lá, né? Sim. E aí a gente vê que a nossa batalha é aqui, ó. Então a gente precisa renovar. É que fala lá em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com a realidade desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é todo tempo, todo tempo. Transformar a mente com o quê? Com as promessas que tem no manual. Ele nos criou e deixou o manual, tá lá. É o manual da vida, a gente tinha que ler todo dia, todo dia, todo dia de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Esse é fato. Inclusive que ele tava falando do Apocalipse. Renovar a mente. Né? E eu falei com a minha esposa essa semana sobre isso. E ela falou, e se realmente for verdade, né? Se o Apocalipse estiver por aí, tu não tem medo? Eu falei, não. Se realmente estiver por aí, vai. O que eu, né? Eu não posso mudar, é a vontade de Deus, né? Só o que a gente pode fazer é realmente procurar cada vez mais. E não procurar mais porque o Apocalipse está por aí. Né? Procurar mais porque esse é o nosso dever. Exato, por tudo que ele já fez, na verdade. Exatamente, por nós, isso né? vai acontecer, ninguém sabe a hora que vai acontecer, ninguém sabe o momento exato, mas vai acontecer, isso é uma realidade. Né? E tá por aí, né? Não tá por aí, pode não estar agora, mas vai estar em algum momento. E a gente precisa do óleo, né? Esse é o fato, o tempo todo. E agora que, né, vou ter um neném, a gente se preocupa mais ainda com o futuro, né? Eu não me preocupava tanto com o futuro quanto eu me preocupo hoje. E a gente fica, né? Falando, não, vamos criar os nossos filhos como flechas, né? Eles falam. Como flechas. E ele vai estar preparado tanto quanto nós. Vocês precisam ler aquele livro do Luciano Subirá, né? Como flechas. É tremendo aquele livro. Eu tô lendo ele. Os nossos filhos vão estar preparados tanto quanto nós. Acho que até melhor. E é o que Jesus disse, bem, né? Não andeis preocupados com coisa alguma, né? O dia de amanhã, o dia de hoje já carrega em si as suas... Exatamente.
E em tudo é isso, o descanso é nele, né? A gente descansa nele. E é o tempo todo. O tempo todo. Eu acho Descansar que- enquanto trabalha. A gente acha que o descanso é assim, eu vou trabalhar, agora eu vou parar e vou descansar, né? Não, é descansar enquanto trabalha. É Exatamente. descansar o tempo todo. E Nele. a gente, acho que todos, acho que até eles vão se sentir dentro dessa coisa que eu vou falar, mas a gente como homem, né? A gente acaba querendo fazer tudo com a nossa força, né? Com a força do nosso Né, braço. exatamente. Então, e quando tu descobre que tem mais alguém aí, né? Tem mais uma pessoa Nessa que tá ali. equação, né? Exatamente. Que tudo parece que fica mais tranquilo, sabe? Eu me estressava muito com o meu trabalho, me estressava muito com o ambiente do meu trabalho, eu tava sempre em over, assim, sabe? Sempre quase tendo algum treco. E por mais que eu seja calmo, vai guardando, né? Tu vai guardando aquilo dentro de ti. E eu percebi aos poucos que não é simples, mas quando tu deixa na mão de Deus, sabe? Tu fala, tá na mão de Deus, tá tudo tranquilo. Mas exato. pode ser que dê errado, pode ser, mas pode ser também que dê maravilhosamente bem. Exato, Então, a gente, tá a na gente mão de nunca Deus. pode perder os atributos, né? Exatamente. Ele é Deus. A vontade dele é perfeita e agradável. perfeito. Exatamente. E Depois ele é bom o tempo que eu todo. percebi isso, né? E a gente percebe isso, tudo fica mais leve. Sem dúvida. Verdade. Tudo fica mais tranquilo. Sabe? Tu sabe que tá tudo sob controle. Eu queria, tipo assim, eu gostava de estar todo dia, toda hora. Eu ficava, se eu pudesse ficar 24 horas dentro da minha empresa, eu ficava 24 horas lá dentro. E hoje em dia eu consigo ficar em casa, consigo passar uma tarde com a minha família, um dia com a minha família, às vezes uma semana e viajar. E tá tudo tranquilo. Que- Sabe? Eu que treinei benção. aquelas pessoas pra fazerem o que elas estão fazendo, tá tudo na mão de Deus, vai dar tudo certo. E é sobre isso, né? A gente consegue gente- relaxar, né? A batalha, ela é na mente da gente, né? É a carne milita contra o espírito contra a carne. E isso vai ser até o último dia das nossas vidas. Exatamente. Eu passei por uma experiência que eu acho que se eu tivesse um testemunho fácil seria isso, né? Que nem eu falei antes, eu morei nos Estados Unidos. Aham. E eu fui pra lá com 17 anos. Eu tinha acabado já o ensino médio, Uhum. fui fazer faculdade. Só que foi uma organização assim muito em cima da hora. Os meus pais não tinham tanto dinheiro assim. E eu fui com o dinheiro contado para ficar o primeiro semestre. E tudo tipo encaixou para dar tipo muito certo quando tudo deveria ter dado muito errado. Pro tão despreparado que eu tava pra essa mudança de país, né? Tipo, tinha tudo pra dar errado e deu certo. Deu tudo tipo assim sobrenaturalmente certo. Uhum. Porque eu fui pra lá nessa época era Facebook, né? Então achei um cara no Facebook da mesma faculdade e eu fui pra morar com ele. Uhum. Chegando lá, o meu pai me levou, até porque eu não podia viajar sozinho nessa época. E a gente chegou lá e o pai e eu também não gostamos da casa e do cara, tipo, ele fumava muito, a casa tinha cheiro de cigarro. Uhum. E daí a gente decidiu, eu acho que meu pai ia ficar acho que 2 semanas comigo. Nessas 2 semanas, era o tempo que a gente tinha pra achar um lugar pra mim morar. Uhum. E eu fui preparado pra pagar, tipo, $800 por mês. E daí eu tinha que achar um lugar, isso dividindo, né? Eu tinha que achar um lugar sozinho que encaixasse num preço que daria certo. E daí tá, procurando e tal, achei um lugar por 1.200 pra mim sozinho. Daí a gente foi fazer a mudança e tal, e o cara da casa que eu ia morar com ele falou assim, cara, o meu último colega de quarto, ele deixou tudo, louça, cama, tudo aí, e eu não uso nada disso. Porque eu como só, ele pede só comida fora, pode levar tudo pra ti. E daí eu já fui, tipo assim, com tudo meio que completo pra essa nova casa. Eu tive que comprar só, tipo, 2 travesseiros e uma coberta. Chegando lá, o meu pai é muito de fazer amizade, conversador. Ele conversou com um zelador, que era um senhor mexicano muito querido. E ele pegou esse zelador me arrumou uma mesa e 2 cadeiras. Então, tipo, eu mobiliei o apartamento de uma maneira simples. Com R$0. $0. com $0 dólares. Com $0. Isso que é mais impactante ainda. exatamente. $0. Não, e tudo, mano. Tipo assim, taça de vinho. Nossa. Tudo, tipo assim, completaço, tá? E eu fiquei 2 semestres, eu fiz. Nesse meio tempo, aconteceu tanta coisa que falta tempo aqui pra mim contar, mas... Faço ideia.
Mas Deus cuidou de todos os detalhes. Porque Deus é um tudo Deus que me faltava Porque é o atributo, ó, é um Deus de detalhes. e eu não tinha, ele preencheu com alguém Uau. no meio do caminho. Até logo no começo, junto com meu pai, eu precisava de uma bicicleta pra ir pra faculdade. E daí a gente foi numa loja de bicicleta e era tudo bem caro, assim. E o cara tinha uma bicicleta lá atrás, jogada meio que Sem uso. sem uso, assim, que ele só fez um valor assim, simbólico e eu consegui uma bicicleta bem novinha. E, enfim, no meio do caminho que eu disse, tipo, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas me ajudaram. O que era para ter sido uma coisa muito, uma estadia muito sofrida nesse tempo, porque eu não tinha muitas condições. Foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo maravilhoso. Tipo, nada me faltou e muito pelo contrário, assim, eu tive experiências incríveis. Era Deus falando assim, Rick, tudo que você precisar, eu vou prover pra você. Vou pôr nas tuas mãos. E passando por isso, hoje em dia, tipo, eu não tenho muito medo de nada, entendeu? Quando eu vou tomar decisões Que tu sabe que tu tem um pai, né? Que dão medo em qualquer um. Eu e o Lucas também passamos um mês na Europa juntos. Sim. E tudo encaixou bizarramente certo. Mas eu fico imaginando esse tempo, tu com 17 anos nos Estados Unidos, a tua mãe de joelhos, orando por você, clamando ao Senhor por você. A gente precisa orar mais pelas pessoas, né? É verdade. Tudo isso é incrível como hoje a gente tem discernimento e entende o que a gente passou ao lado de Deus. Que na época o Rick era ateu. Pois eu não via isso. Ele não via e hoje... A gente era sorte, a casa. Aham. Tu achava que era tudo sorte. Eu tô com sorte hoje. Eu obviamente notava, mas eu hoje ficava, eu tô com sorte. Eu sou um cara sortudo. Pô, mas eu tenho muita sorte. Bem isso. Eu obviamente não tenho, mas eu pensava justamente isso. Pô, caramba. Que sorte que eu tenho. É isso, exatamente. E muita gente pensa isso mesmo. Sim, sim. Assim como eu, próximo da minha conversão, eu capotei o carro na BR, não sofri nenhum arranhão. Não. E hoje eu entendo que era Deus cuidando de mim. Na hora, não. Eu falei, pra mim era segurança, era o cinto, era meu instinto de sobrevivência, conseguir sair do carro, que ficou parado de rodas pra cima, né? Onde eu capotei tinha alguns índios acampando, então eles me ajudaram a sair do carro. Uau. Deus usou até eles pra me ajudar, né? Uau. Eu acho que Deus usa pessoas, né? Sim. Se manifesta através de pessoas. Que nem eu falei, tipo, quando eu olho esse meu tempo nos Estados Unidos, tipo, eram pessoas me ajudando. É uma corrente de Não bem, era assim, como se Deus desceu do céu e, tipo, vem cá. Mas o que motivou essas pessoas, entendeu? O meu carisma excelente, que todo mundo me adora, tipo, ou foi Deus, tipo, botando ali no... Pessoas, e é tremendo, né? Vocês contando isso me faz, assim, pensar que... Uma reflexão, né? Que como a gente é limitado, né? A gente tem essa mente, é limitado. A gente sempre tende a pôr Deus na nossa mente. A colocar ele numa caixinha, né? Gente, Deus é Deus. Ele não cabe na nossa caixinha. Ele é muito além, né? Igual tu falou aí, que ele usa pessoas, mas ele pode usar o que ele quiser, quem ele quiser. Ele usou uma mula para falar com o Balaão. E não é isso. A gente tem que ter essa consciência dos atributos de novo, né? Exatamente. Ele é Deus. Criador do céu e da terra, de tudo que neles há. E é um tempo que não é o nosso tempo, não cabe. E o tempo todo a gente tenta pôr naquela caixinha pra gente entender, né? Pra gente compreender. Mas é muito poderoso isso. E é o nosso Pai, né? Então a gente tem esse Pai. Por isso que os atributos de Deus é uma coisa que a gente tem que se aprofundar, né? Os atributos e se apegar nisso, né? Sim. E é importante a gente estar numa igreja, né? Onde a gente está sendo cuidado. Alimentado, cuidado. É a brasa no braseiro, né? Senão a gente acaba esfriando e
Lembrei do nosso irmão se Valdir, afasta. que dizia isso, né? A brasa longe do sabe. braseiro. Isso. É o corpo de Cristo, né? Isso Ele é o fato. cabeça e a igreja é o corpo. O quão importante é ali na nossa igreja a gente ter pessoas próximas, né? Ter o cuidado, ser pastoreado pelo nosso pastor. Vira uma grande família, né? É uma família. Vira E uma a, grande e família. a gente se permitir isso, né? Exatamente. Entender que é isso, né? Que não é sobre homens, porque todos somos pecadores e falhos, né? Sim. Mas entender que é muito além disso, né? E essa família realmente é algo que... E ali É tu encontra, sobrenatural. assim, às vezes tu tá passando por uma reviravolta, tu tá passando por alguma dificuldade, tu encontra pessoas ali dentro da igreja, dessa grande família que já passaram por aquilo, sabe? E tu já tem uma maestria, sabe? Nesse ponto que Deus deu essa maestria pra eles. E eles conseguem solucionar, né? Isso tão fácil, sabe? Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar ajuda, né? E eu sou uma delas. É o orgulho, né? Que o Rick tava Aceitar falando. ajuda é difícil. Então, tu falar que tu precisa dessa ajuda. Então, a gente sabe que hoje, nesse mundo que a gente vive, a gente é bombardeado toda hora por muita coisa ruim, né? Não só coisas boas. Tem coisas boas também, mas por muitas coisas ruins. E a gente acaba passando por muitos problemas. E ali dentro dessas igrejas, acho que de todo o Brasil, né? Dentro da igreja, teu pastor, uma pessoa com... Às vezes, não tenho coragem de falar com o meu pastor. Mas tem aquele teu colega da igreja, às vezes ele vai saber te passar uma palavra de sabedoria. Ele já passou por aquilo, sabe? Exatamente. Tu tá tendo aquela dificuldade, tu não sabe como resolver, tu não sabe por onde sair. Ele tem uma palavra pra ti. Com certeza. Às vezes tu não tem aquela coragem pra dar o primeiro passo, sabe? Mas O tem orgulho, alguém ali né? que O tá, orgulho que nos tá separa disposto desse a dar esse passo junto contigo. Então, vale a pena conversar com alguém, vale a pena pedir ajuda. Sabe? Tenho Verdade, certeza que verdade, Lu. tem muita gente que precisa de ajuda e a gente tá disposto a ajudar aqui se alguém precisar. E dentro da sua igreja, eu não tenho igreja, procura uma igreja então, qualquer uma. Tenho certeza que alguém vai estar disposto a te ajudar. Nós vamos deixar o Instagram deles aqui, pra vocês entrarem em contato com ele, trocar uma ideia. Pode entrar que eu... Isso. Né? Com certeza terão pessoas que nos conhecem escutando esse podcast, né? E a gente acredita que eles também. Estamos orando por essas pessoas, Muito. né? Para que sejam tocadas, que venham até nós pedir ajuda, né? Perguntar o que a gente está vivendo também. Exato. E também queria falar sobre os relacionamentos, como nós três, as nossas mulheres foram fundamentais Na vida de vocês. Cruciais. Existe Deus uma vida usou antes elas, e né? depois delas. Pra mim já existe, né? Tinha uma vida antes dela e uma vida depois Uau. dela. Deus usou elas, né? Pra chegar até nós. Assim como com certeza tem outros casos que o homem, Deus vai usar o homem para atingir a mulher, né? Exatamente. E temos que se permitir isso, não desistir dos nossos cônjuges, né? E estar sempre orando por eles, né? É verdade. A oração é muito importante, né? Isso aí, William. Obrigada. E você? E você, Rick? Já contou o testemunho dele? Tu quer deixar mais alguma mensagem? Não, acho que é isso. Acho que sobre esse negócio de alcançar pessoas, eu tive experiências também, até antes, eu acho que do batismo. Eu levei um colega nosso pra igreja, que a gente foi numa festa junto, e ele veio meio que desabafar pra mim, e a gente não era tão próximo, e eu fiquei pensando, tipo, por que eu, entendeu? Deus te usa em Tipo, lugares improváveis, gente. Às vezes exato. tu tá num lugar assim, tu fala, pô, esse lugar aqui não é de Deus, mas às vezes tu tá ali, ele quer te usar exatamente ali. É ali que ele quer te usar. E ele podia ir pra qualquer outra pessoa que ele era mais próximo do que comigo. Mas porque ele viu em você algo que ele busca. E depois eu entendi por quê. E daí na próxima semana ele já tinha ido na igreja com a gente. Não continuou a ir, mas a cada de vez em quando eu dou umas cutucadas pra ver Mas se... é a sementinha, né? Eu pra falo, ver se volta. nós somos o semeador. Exatamente. Mas quem faz a semente germinar, né? É o Espírito Santo. Exatamente. Não é a gente. A gente quer ver o fruto, né? A gente quer ver crescer, quer ver. Mas isso é muito orgulho, muito ego nosso. A gente é o semeador, a gente tem que se preocupar em semear.
O Eu resto ele vai demorei, fazer. eu mesmo demorei anos, né? Uhum. Se eu olhar pra trás, Vocês são foram anos. semeados sem perceber, Foram anos. né? Uma sementinha Até aqui, aceitar, outra ali, assim. mas é o Espírito Santo que... Aceitar botar na hora certa. a vida na mão dele, assim, demorei anos. Aí, ó. Eu acho que o conselho que até tu pode deixar é, tipo, não espera muito, porque É. quanto mais tu espera, mais tempo vai passar e mais pra trás tu vai, tipo, Exatamente. putz, É. porque eu poderia Perdi estar aqui tempo, né? antes, Uhum. entendeu? Poderia Mas estar é, vivendo, mas é o vivendo tempo essa de... paz antes. Mas é o tempo de Deus, né? Que eu falei, é Ele que germina isso, essa semente, é Ele que... foi Ele que tocou vocês, É verdade. né? Mas em todo tempo a importância da gente semear, nós somos o semeador. Mas não é semear e se desconectar do resultado, porque não nos cabe, né? Então é cuidar, acompanhar, vida na vida, isso sim, mas a gente quer, né? A gente é muito empresarial, então fez isso, tem que ter esse resultado aqui. Exatamente. E aí não nos cabe, né? Mas nos cabe o tempo todo. E às vezes a gente se frustra. Ah, mas e aí, ó, eu, né, semeei ali, mas não nasceu nada. Não fez nada. E aí a gente deixa de semear, não. Não, nunca. Parar, nunca. Homens de pouca fé, a gente às vezes peca, né? Em alguns sentidos. Eu mesmo esse ano, ano passado na realidade, né? A minha esposa decidiu engravidar e como eu já tinha alguns problemas de hormônio, pra mim isso não aconteceria. Inclusive já tinha até me inscrevido em rede de adoção e tudo mais, né? Ainda tenho isso no coração, ainda quero adotar uma criança, mas já tinha me inscrito porque no meu coração isso era impossível. Eu já tinha feito, quando eu era mais novo eu tive que fazer um check-up e eles falaram, ó, Lucas, tu tem muito pouca chance de poder ter um filho, isso pode piorar, né? Tu não quer fazer como é que eles falam? Colocar mais hormônios, né? Hormonioterapia. Isso. Reposição hormonal. Reposição hormonal, exatamente. Me fugiu a palavra. E eu falei, quer saber, eu vou fazer. Fiz, né? Mas aí parei, não fiz direito. Porque, imagina, jovem, eu era muito jovem, não tinha essa perspectiva de querer ter filho. Então... E aos poucos, né, foi vindo essa vontade. Quando conheci minha esposa, foi vindo cada vez mais essa vontade. Mas tinha sido uma coisa que estava morta no meu coração. Acreditava que não aconteceria, sabe? E aí ela falou, vamos. E a gente começou a tentar. Nada. E fomos até um médico, né? O médico olhou e falou, preciso dos exames. Fiz os exames, né, de muito baixo. Isso é coisa de dezenas e maioria não era bom, né? E aí ele falou, vamos tentar refazer o tratamento, né? Mas pode ser que, né, a gente tem que recorrer para outra coisa, uma talvez. inseminação artificial? Não, ele até chegou a cogitar, inclusive, eu ter que, se ela quisesse ter um filho, né? Eu ia ter que até um banco de dados, procurar né? E isso não, eu já falava, não, eu prefiro adotar, eu prefiro não ter, já foi, sabe? E comecei a orar. Tem outro lado, desculpa. Você viu, botaram na tua cabeça que você não podia. Falei que o negócio é aqui? E depois de muita oração, tá aí. Uau. A Aurora tá aí, tá? Já tá na barriguinha da minha esposa. E eu fui, logo antes de descobrir que minha esposa tava grávida, nem ela sabia, eu fui refazer os testes. E o médico olhou e falou assim, tu refez esse teste há pouco tempo? Eu falei, sim, eu fiz semana passada. Aí ele falou, nossa, remédio ajuda, mas a gente não tá faz falando, esse assim, milagre aqui. Era tipo assim, de dezenas, era pra ser centenas. E ele falou, Lucas, a gente tá com 80 milhões aqui. Uau. E eu falei, o quê? Dele, cara, assim, o remédio ajuda, mas tá demais. Que bom, ele falou logo então, né? Vai dar certo. E ela assim, já tava grávida. E ela já tava. Ela já tava. A gente não sabia. Eu recomprei os remédios pra continuar, né? Fazendo tratamento. Não precisei tomar mais nenhum comprimido, porque ela já tava grávida. E Uau. Pra tu ver, né? A gente não tem fé. Eu já tava, sabe? Eu já tava levando minha vida pra outro lado já e já tava ali, já tava encaminhado. Já estava conformada. Não vos conformeis, mas renovai. A gente pensa nessa frase de homem de pouca fé. Que lindo.
Jesus é lindo. Demais. Meninos, muito obrigada, viu? Não tem como agradecer, assim, foi um transbordo. A palavra fala, né, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Amém. Que essas águas possam chegar a lugares aonde a gente nem imagina. Obrigada, viu? Amém. Nós que agradecemos. Que agradecemos. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá!